A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos. Ainda não estamos com o nosso presente afixado na parede, né? Aí o pastor veio sentar bem na minha frente com o relógio, assim, ó. Amém. Abra sua Bíblia. Nós vamos continuar navegando pelas páginas das cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu, primeiramente a Timóteo. A primeira carta, no capítulo 3, que nós leremos hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem, como diáconos, adquirirão para si uma posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas, se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos por tua palavra. Espírito Santo que tem conduzido a igreja do Senhor Jesus por todos esses anos, até que Ele volte para nos buscar. Fica conosco, nos ensina, nos trata, para o louvor do seu nome. Amém e amém. Quando nós começamos a estudar Timóteo, nós percebemos e falamos aqui que mais do que orientações práticas sobre a organização da igreja, não apenas como um organismo vivo, mas como um grupo de pessoas que se reúnem, no meio deste WhatsApp violado, essa correspondência sigilosa, de certa forma, não creio sigilosa, mas pessoal, que a gente entrou e está lendo e repercutindo aqui, por todos os meios sociais de comunicação que a gente pode no dia de hoje, entender que no meio do que se tratava da questão muito pontual e daquela comunidade naquele tempo, verdades, preceitos das Escrituras e da vida cristã que precisam primeiramente fazer parte do nosso ser, para que possa transbordar na vida dos outros irmãos de uma maneira plena, de uma maneira substancial, conforme aquilo que a gente vive no secreto
e na presença dos nossos irmãos, como nós temos falado. Eu quis ler o capítulo 3 todo, quebrando a tradição de 1, 2 versículos dos meus irmãos, porque eu entendo que quando fala de pastores e na sequência sobre as qualidades dos diáconos, antes da lista do seja assim, não seja assim, eu queria que nós retomássemos o final do capítulo, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Nós já falamos aqui, a piedade vai ser o contrário da impiedade. Aquilo que chamamos impiedade. Do contrário, a piedade, o quebrantamento, a entrega completamente e totalmente do nosso ser para o louvor da glória do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, e em comunidade, como cantamos aqui com as crianças, ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao levantar. A gente ensina a criança no caminho, andando com ela, testemunhando para ela, e da mesma forma em comunidade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória a Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, aquele que constituiu a sua igreja. Nele, a nossa pedra fundamental, é por ele que nos movemos, e é no Espírito que ele nos concedeu que nós avançamos como igreja. Nós não podemos perder de vista que é por ele e para ele que nós nos unimos e avançamos e caminhamos. O chamado é para todos, o de sermos discípulos. Mas quando se fala de responsabilidade dentro do organismo que é a igreja, responsabilidade de liderança, é uma responsabilidade da qual nós paramos para meditar neste capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. A ascensão e a queda de todas as coisas, de todos os grupos, de todos os projetos, de todas as famílias, e não seria diferente de toda e qualquer comunidade de fé, depende da liderança. O Espírito Santo concede dons aos cristãos para o ministério da igreja local, e dentre esses dons, os de pastores e mestres, como Paulo afirma no capítulo 4 da carta aos Efésios, no versículo 11, bem como os de socorros e governos, citado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Para pastores e mestres, nós vamos falar na primeira parte do capítulo 3. E para os dons de socorro e de governo, também governo entraria o de pastores, mas em especial aos diáconos. Apesar de a igreja ser um organismo, é importante que seja organizada. Nós servimos um Deus de ordem. Aquele Deus que no meio da escuridão seu espírito pairava e ele declamou, ele aclamou, haja luz, e se fez luz. Porque a ordem nos traz paz. A gente sabe o que é uma vida de ordem organizada. Ela traz paz. E começa lá nos pés do Senhor, em oração. E aí a gente parte para a ação, organizando. Quando a gente se organiza, a gente tem paz. De outro modo, a igreja não sobrevive. A liderança faz parte, portanto, da organização espiritual que o Senhor constituiu para a igreja. E quando na palavra nós lemos bispo, pastor, presbítero, são sinônimos para o mesmo chamado, apesar que as palavras etimologicamente signifiquem coisas bem específicas. Bispo seria supervisor, pastor,
condutor e cuidador, assim como pastor de ovelha, daqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Atenção, o rebanho é do Senhor. Não existe minha ovelha, Deus me guarde. E vocês também. Presbítero era o nome que se dava ao ancião, ao experiente, em fé e em espiritualidade para conduzir a comunidade. Alguém precisa presidir e governar. E o capítulo é iniciado por Paulo dizendo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Talvez você pense assim, isso foi um movimento muito comum da minha chegada no Ministério Bethesda, e eu creio que a Bethesda em Brasília também recebeu muitas pessoas nessa condição. Cansadas de se exaurirem no ativismo das igrejas, ou até mesmo cansado de ministério. Talvez a nossa consciência, os nossos olhos já não aguentem mais ler tantos escândalos, tanta coisa triste feita em nome de Deus por líderes de organizações. Mas eu quero que você se esqueça de tudo isso agora e se lembre do final do capítulo que nós lemos. Aquele a quem na semana que vem nós celebramos, que enquanto todo mundo gritava, você não é Deus, desce dessa cruz. O Espírito Santo fortalecia, aguente, aguente, não desista. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. E a gente começa a ver ali, a começar do Império Romano, o centurião, prostrado em devoção, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E eu me remoto a ele nessa hora, para a gente ver quem é o Senhor da igreja e para nós nos colocarmos na presença daquele que nos chamou. Primeiramente a todos nós como discípulos em missão integral. E aqueles que o Senhor chamou para o episcopado. Que excelente obra desejaram. Paulo escreve, como o Rodrigo me lembrava no caminho para a igreja hoje de manhã. Não era. Aí aqueles nossos irmãos líderes da igreja brasileira em 2022. No primeiro século da igreja, não era uma coisa popular você ser pastor, bispo, presbítero. A memória de Cristo Jesus ainda estava muito viva. Os cristãos, os irmãos conviviam com aqueles que tinham ouvido o próprio Jesus falar. Muitos estavam escondidos. Aqueles que não se escondiam tinham consciência que poderiam ser aprisionados, machucados, até mortos. É nessa condição que Paulo escreve: quem deseja isso, está desejando uma coisa excelente. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Aprendei de mim. Então, chamado pastoral é entrega total, pronta a morrer, a se entregar, a se doar. É uma excelente coisa se desejar, porque nós aprendemos isso do nosso mestre. E se Deus chamou alguns para ensinar e para cuidar, como se cuida das ovelhinhas frágeis, também chamou aqueles que são tão importantes na obra quanto, para poder servir, governar, administrar.
para que haja ordem, para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que a igreja possa caminhar cuidada, alimentada e saudável. Eu não vou me demorar, porque no listar que Paulo fala, vocês se lembram? No versículo 14, ele diz assim, eu estou escrevendo essas coisas, eu quero estar aí pessoalmente com você, Timóteo, mas é para que você não perca tempo, faz isso acontecer aí. Falamos dos bispos, pastores e presbíteros. Sobre os diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Vocês podem se recordar no comecinho do livro de Atos, quando começa o Espírito Santo a levantar com poder os apóstolos para anunciarem o Evangelho, muitas pessoas se achegando, igreja é lugar de acolhimento, é lugar de alimentar viúva e órfão. E aí, como é que a gente faz? Os diáconos foram levantados para que pudessem apoiar os apóstolos nessa missão. Hoje, os diáconos devem aliviar os pastores de outras tarefas. E roleta russa, Daniel. É uma brincadeira, uma piada aqui entre eu e os pastores da igreja que estamos ministrando nessa carta pastoral. A gente brinca, qual a roleta russa que vai cair para cada um? A coube a mim falar sobre pastorado. E falar que os diáconos têm que aliviar a minha carga. Sabe por que eu falo isso com muita leveza? Eu disse para um deles hoje de manhã, vocês são vitamina para os meus ossos. Vocês são remédio para a minha doença. Vocês fazem por mim o que remédio nenhum pode fazer. Os diáconos devem aliviar os pastores de outras tarefas para que estes possam se concentrar no ministério da palavra, da oração e da supervisão espiritual. Nosso Deus é um Deus de ordem, porque a ordem traz paz. E quando Paulo começa a falar cirurgicamente sobre as características essenciais para pastores e para diáconos também, eu convido você a nós passearmos por elas e sermos ministrados, porque a gente só pode realizar quando a gente é. A gente só pode transbordar daquilo que somos. Outra coisa muito em especial, que antes da gente passar por cada uma dessas características é bom lembrar, é o que Paulo diz no versículo 10. E também estes, ele tinha acabado de falar dos diáconos, assim como os pastores, sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Irrepreensível é viver num esforço contínuo de não ser achado no que precise ser censurado. Marido de uma só mulher. É ser marido de uma só mulher, e você sabe o que é isso. Mas eu quero ir além um pouquinho na tradição judaica, que no texto das Escrituras, quando aparece marido de uma só mulher, no que se refere à tradição judaica, seja um marido loucamente apaixonado pela esposa que Deus te deu. Isso muda tudo. Esse marido vai ser apaixonado pela igreja. Não tem como desmembrar.
tolerante, que demonstra temperança em todas as coisas, ou seja, é um modus operandi, é uma maneira de viver. Não dá para ser temperado só quando está no púlpito, não dá para ser temperado só quando está no meio dos irmãos, tem que ser temperado dentro de casa, quando o menino irrita, quando o dinheiro acaba, quando a dor da doença chega. Sóbrio. Mas a sobriedade não é ser solene. Também não precisa de chocarrice. Mas é não deixar que o ministério e a mensagem preciosa que anunciamos seja vulgarizada. A sobriedade não pode se afastar. Quando o texto fala que seja ponderado, na minha versão fala muito em honesto, que seja honesto. É o mesmo termo de mulher honesta, é o mesmo termo usado no capítulo anterior da modéstia da mulher. É a mesma para o homem. Em tudo. Ontem nós tivemos aqui uma atividade missionária na igreja, onde a gente falou de estilo pessoal. E eu compartilhei aqui com as meninas que estavam participando algo que Deus falou claramente, que é do meu estilo natural, que eu ia pegar e fazer assim, ó, dobrar e guardar aqui no bolso. Eu senti de fazer assim. E sei que meus irmãos também. Eu nunca, não é que nunca, mas há muito tempo eu não alegrava tanto o meu marido quando eu presenteei ele com umas camisas de presente, que ele pegou emocionado e falou assim, não tem símbolo nenhum. Porque ele usava umas que ele tinha ganho de presente também, ele não comprou nenhuma das que ele usa. Mas tinha um jacarezinho que incomodava ele. E ele ficou muito emocionado pelo presente que eu dei, e eu sei que sim, a modéstia é para todos. Precisa chegar algo antes da nossa vestimenta. E olha que eu sei do que eu estou falando quando eu falo de vestimenta. Algo tem que chegar na frente. E a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo para deixar essas boas obras chegarem na nossa frente. Hospitaleiro. Vocês sabem o que é hospitalidade. E aqui eu me firmo no termo original que diz assim, que ama o forasteiro. Como é bom te ter hoje aqui, Márcia. Eu estava assim, Senhor, será que a Aline vai chegar com a Márcia? Será que eu vou conseguir terminar o culto na hora que o pastor mandou eu terminar? Será que o louvor vai cantar? Ame quem está chegando de longe, cansado. Obrigada, igreja, por me ensinar. O Senhor falou, a igreja não é sua, a igreja é minha, e eu estou falando com eles. Sossega. Obrigada, meu amor, por me ensinar a hospitalidade. Eu não sabia o que era hospitalidade. E hospitalidade não é só abrir a bagunça da minha casa para vocês, coisa que é o céu na nossa vida hoje. Mas é a hospitalidade nos relacionamentos quando a gente se encontra. É o saber receber. E glória a Deus por isso. Quando o Espírito Santo testificou para mim, ele não precisava, mas ele é tão lindo que ele testificou para mim. Débora compartilhou comigo um testemunho essa semana de alguém que ela trouxe à igreja e falou assim, não é possível um lugar me receber com tanto amor. Eles não sabem quem eu sou, de onde eu venho. Isso é o Espírito Santo na sua vida, Igreja Bethesda.
E que ele encontre morada na sua vida, Igreja Bethesda. Porque a gente brinca que é uma igreja romântica, mas a gente só vai conseguir ser uma igreja que ama quando Ele fala na nossa vida. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que Ele manda eu fazer. É o ser para poder transbordar. Apto para ensinar. Paulo escreveu lá aos Romanos no capítulo 12. Se o seu chamado for ensinar, que haja o quê? Dedicação ao ensino. Seja na classe maternal, Alecrins Kids, seja ministrando à igreja. Essa é uma verdade que o Senhor me ensinou e que eu compartilho com a igreja. Não existem coincidências mesmo, não. Gustavo, você falou hoje aqui sobre Spurgeon. Márcia falou aqui sobre Ruth, e eu digo, Lorena pega a referência. Ruth é um segredinho meu e da Lorena. Spurgeon está aqui, na nossa meditação. O Spurgeon, Charles Spurgeon, ele escreveu assim: o pastor deve ser um estudioso dedicado da palavra e de tudo mais que o ajude a conhecer e a ensinar a palavra. Sabe por quê? Porque o pastor que tem preguiça de estudar é uma calamidade no púlpito. Não beberrão. Não beberrão. O vinho que a Bíblia fala não é suco de uva, não, gente, é vinho, tá? Mas não vai beberrão, não vai ser beberrão. Vai ser aquele, eu preciso relaxar, abre um vinho. Não, eu preciso me acalmar, abre um vinho. Eu estou feliz, abre o vinho. Eu estou triste, abre o vinho. Calma aí. Ame os outros. E aí, é muito fácil pregar nessa igreja, porque nós, antes da pandemia, a gente fazia umas festas bem massa no Ano Novo. E eu acho que na última delas, aquela mesa linda, a gente pegou a possibilidade de um ou outro brinde na hora do Ano Novo. E a gente, sabe o que eu fiz com o meu estilo? A gente pegou e tirou. Porque existia uma pessoa na festa que o Espírito Santo de Deus encontrou no coração da Adriana e no coração da Carol disposição para amar. Uma pessoa que foi achada na rua, e para preservá-lo, eu não vou dar detalhes, que eu soube muito tempo depois da situação em que ele foi encontrado. Mas ele foi alcançado pela graça. E naquele dia ele estava na festa. A gente não tomou uma gota de álcool, por amor a ele. E eu nunca participei de uma festa de Ano Novo tão linda na minha vida, tão feliz, tão alegre, tão plena. Quando fala não dado ao vinho, a gente precisa amar as pessoas. Mas está na Bíblia que pode beber sim, Jesus bebia e tal. E... não contencioso no Brasil de 2022. A palavra continua nos exortando, não seja contencioso, não ande com um revólver teológico no seu bolso para dispará-lo na primeira conversa, no primeiro debate, no primeiro post. O sangue de Jesus Cristo tem poder, igreja. Não é essa a nossa arma. E não é fácil. A gente precisa, quebrantar
todos os dias. Amável. Amável na hora de ouvir a crítica. Ser amável ganhando flor é muito bom. Mas que pela misericórdia do Senhor eu seja amável falando, não. Não. Não foi legal o que você fez. Não avarento. Vamos passar da quinta série, né? Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo vai falar algumas páginas depois. Vamos mais além. A ganância torpe, ela vai na projeção por meio daquilo que você faz para o Senhor. Ah, mas que isso, eu faço por amor a Deus. Mas vai agradecer a todo mundo e esquece o meu nome. Vai fazer e não vai contar o que foi feito. Vai, né, Ian? Não tem jeito. Vou ficar triste. Atrapalham conjuntamente o ministério, a cobiça por popularidade, um ministério grandioso que o projete, vaidades denominacionais, tudo isso se encaixa na categoria da cobiça, para não sermos avarentos. O cuidado da igreja, que Paulo fala no versículo, e nós já estamos caminhando para o fim. Versículo 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Versículo 5, atenção. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Esse termo, o terá cuidado da igreja de Deus, sabe onde ele aparece nas Escrituras? Jesus fala dele. Sabe que cuidado foi esse? Que Paulo diz, Timóteo, como é que vai ter esse cuidado com a igreja? Esse cuidado é a mesma palavra que o Senhor usou para descrever as atitudes do samaritano que socorreu aquele espancado na parábola. Não é simplesmente, não é qualquer cuidado, não. É aquele que, depois que o israelita espancado pelos salteadores foi negligenciado em seu socorro pelo fariseu, pelo sacerdote, pelo levita. Aí veio o forasteirão, que nem era legal, nem tinha a mesma linha teológica que ele. Foi ele que chegou lá, cuidou de suas feridas, colocou na sua montaria, levou para uma hospedaria, deixou o dinheirinho para que o dono da estalagem cuidasse, continuasse cuidando. E se você precisar de mais alguma coisa, eu vou te repor quando eu voltar. É o cuidado com a minha igreja. É o cuidado com tudo que você vai fazer para os seus irmãos. É esse cuidado. Não é nenhum mequetrefe dizendo que é cuidado, não. Que não seja neófito. Neófito, aí a gente fala, novo convertido, recém-chegado. Mais ainda, no original o termo, a palavra significa recém-plantado. Ainda não criou raiz, mas muitas vezes toma já, no calor da necessidade, lhe é confiada uma missão pastoral. E Paulo fala, não deixe isso acontecer não, por bem do irmão, porque esses aí, sabe a mira laser? Mira laser das armas, dos alvos? Pois é, vira alvo predileto do inimigo das nossas almas. Satanás adora ver alguém. Na juventude, no início grandioso, mandando ver. Só para ele poder assistir. De camarote à destruição. Então, tenha amor a essa pessoa, não deixe isso acontecer, não. E termina dizendo, com bom testemunho lá fora da igreja. Paga bem? É bom colega de trabalho das pessoas? É um bom vizinho?
faz barraco na padaria quando erra um troco. Da mesma sorte para os diáconos. Tudo isso foi dito. Igreja do Senhor, ore pelos seus pastores. Ore com misericórdia. E eu louvo a Deus, porque há um remanescente fiel de oração pelos pastores da igreja aqui na Bethesda. Junte-se a eles, ore por nós. Diáconos que já têm servido, prossigam. Prossigam. Porque o Espírito Santo quer confirmar o ministério de vocês. Mais do que regras, mais do que lista de ter ou não ter, nós temos estudado princípios para o bom testemunho de todo aquele que se propõe a ser discípulo de Cristo. Em especial, aquele que olha para o Mestre, aprende dele e transborda na vida dos seus irmãos, como pastor, como diácono, que é serviço. Que prossigamos, olhando para aquele que nos inspirou. Por isso que é uma coisa excelente para se desejar. Que seja assim, para a glória do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, sem o teu Espírito nós não conseguiremos te servir. Como professores de escola bíblica, como organizadores de reunião de mulheres, como líderes de vigília, como hospitaleiros trazendo visitantes para a tua casa, como pastores, como faxineiros do templo e das instalações para que as pessoas possam ser acolhidas com conforto. Ajuda-nos, Senhor, a correr para Ti, a olhar para Ti, a nos inspirarmos em Ti, estarmos abertos e decididos a dizer que até a morte nós iremos por amor a Ti e para servir a Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a entender e nunca nos esquecermos que tudo que se difere disso, que não seja querer morrer por Ti, para Ti e por aqueles que o Senhor ama, que é a Tua igreja. Se não for isso, não é episcopado. Nos guarda, Senhor. Nos ajuda a olhar e a correr para Ti, em nome de Jesus. Amém.